que, como reforçar o que o Rodolfo acabou de dizer, e essa ação de vocês aí, junto com o Ministério Público Federal de São Paulo, Manaus, quer dizer, a Universidade Federal do Pará, né, tomou realmente umas novas perspectivas, né, assim, da luta indigenista, né, principalmente, né, mas também, né, com relação à ditadura militar, né, que eu vi praticamente nascer já dentro desse trabalho, né, e nós, quando estava em Diamantino, no Mato Grosso, trabalhando com indígenas, e eu vi a primeira vez aparecerem os primeiros agentes da ditadura militar, por sinal, nos mesmos dias em que foi lançada, né, a ditadura, já apareceram agentes ali caminhando para lá e para cá, na cidadezinha bem no oeste de Mato Grosso, que mostrava assim a, assim, a organização que naquele tempo eles tinham, né? Bem, mas eu acho assim que a gente, durante todos esses anos, e eu, inclusive, também me dirigia muito mais sempre à responsabilização da ditadura do governo, não é? E com suas diversas órgãos, como o FUNAI, né? etc. Né? E a gente se deixou praticamente de lado, né? Essa questão que vocês estão levantando, né? Eu estou, por exemplo, já envolvido nessas questões. Seja, a minha esposa falecida, Dorotia Alice, ela foi da primeira pessoa do CIMI, né? Inclusive em Operação Amazônia Nativa, né? Como membro dessas organizações, a tomar contato com os Tenharim no início de 1977, né? E viu lá também, né, essa presença nefasta da Paranapanema, mas a gente ficava praticamente voltado sempre mais responsabilizando a FUNAI e o governo, que realmente tinha sua parte, né? E eu, durante os anos 70, né, também fui secretário nacional do CIMI e sempre fui marcado pela ditadura, né? Nunca trabalhei até hoje praticamente com liberdade, né? Dentro da perspectiva que desejava, né? Para os povos indígenas, que com essas três questões na minha frente, terra, quer dizer, com lei, sem lei, apesar da lei ou contra a lei, né? Os indígenas no Brasil têm o direito à sua terra, terra apta e suficiente para sobreviverem, e a sua cultura e a sua autodeterminação, né? E em 1900 desde os anos 70 também já tive envolvido, né, nessa questão dos índios Waibiri-Atuari aqui, acompanhando. Mas a partir de 1980, minha esposa e eu, nós decidimos, não é, vir, apesar de proibidos pela ditadura de tomar contato direto com eles, nós começamos a dedicar aqui diretamente com esse povo, né? Então, a gente, nesse ponto, começou assim a marcar uma presença que hoje já está chegando aos 44 anos, não é? E a família se encontra aí, está na mesma situação, a esposa, infelizmente, falecida já, né? E muito, e também dentro dessa luta, né? E, inclusive, com muita tristeza, principalmente as repressões sofridas no período em que a gente conseguiu uma breve presença direta, né, e fazer a alfabetização e, inclusive, também conhecer um pouco mais de perto o sofrimento que eles passaram durante a passagem da BR-174, né? E, nesse mesmo período, eu queria até associar uma outra pessoa que está nas mesmas condições que a gente até hoje, e que também desde o início dos anos 70 está sendo reprimida, né, por causa de sua posição correta, sincera com relação às entidades, não é, principalmente empresas, não é, no seu relacionamento com esse povo Waibiri-Atuari, que é Steven Baines, professor da UNP
em Brasília, né? E a gente, então, quer dizer, de 1900 em 1985, no final da ditadura militar, então, abriu-se uma perspectiva, né? O presidente da FUNAI descreveu, né? Inclusive vale a pena ler a motivação dele com relação à mudança da política indigenista brasileira, mas principalmente no caso Vaimiria Troari, com situação concreta, né? E então criou um grupo de trabalho que foi integrado por nós, né, pela família, como também advogados, Felisberto Damasceno, por exemplo, e Steven Weiner, da Universidade, na época trabalhava no Museu Goethe, no Pará, né? Era pesquisador, né? E outras pessoas assim de diversas entidades que então demos durante meio ano contato junto com lideranças Vaimiria Atuari, a gente deu então um rumo novo para essa política. E os índios pediram, a primeira coisa que eles mesmos pediram foram a alfabetização. E aí a gente, embora também, quer dizer, oficialmente como pesquisador entrou, né, a gente começou, então, a pedido deles, a alfabetização no método Paulo Freire, né? E isso foi assim muito importante porque eles começaram através do desenho e inclusive organizando eles mesmos a partir do desenho o seu alfabeto, né? Eles começaram também a revelar o seu mundo, a beleza da terra, das árvores, das diversas espécies de árvores, plantas, animais, no quá, como eles diziam, né? Danças, etc. E também, no final, a sua história recente, né? Que assim, foi momentos assim muito terríveis de impacto, né? Que infelizmente foi a partir dali que, pressionado pela Paranapanema, né, e Eletronorte, né, nós fomos então, esse processo foi interrompido, o presidente da FUNAI foi afastado, entrou um outro, Romero Jucá, totalmente integrado na perspectiva da ditadura militar, né, e retomou a política, né, e isso e criaram, inclusive, né, no final, né, tendo impedido todas essas pessoas não do quadro tradicional da FUNAI, né, foram afastados da área, né, e então nós fomos então quer dizer, ficamos na clandestinidade, sem poder mais sequer tomar contato com esse povo, né? Apesar da amizade que eles mesmos, agora eles, da parte clandestinamente, começaram, principalmente os alunos a tomar até hoje, né? Então, esse processo, né, assim, que eu queria, assim, realmente, né, que no caso Vaimiria Atuari precisa, no meu entender, ser enfrentado, né, de que o que está realmente sendo, assim, eu acho, um objetivo novo, né, desse grupo de vocês, não é, que é abrir para as orações. Por que, por exemplo, a política indigenista Vaimiria Atuari não está sujeita hoje a FUNAI, mas a Eletronorte, a empresa Eletronorte comanda. É porque, por exemplo, ninguém sabe, muitos desses próprios funcionários hoje não indígenas do programa Vaimiria Atuari não sabem que onde está o lago hoje, no Baixo Rio Abonari, existiu ainda em 72 por levantamento, né, da própria FUNAI, pelo menos 6 aldeias, e eles dizem fora, todas essas 6, citando o nome do Tuxaua. Essas 6 aldeias sumiram completamente, como 9 aldeias aerofotografadas por Caleri em 68 desapareceram lá onde está hoje o Pitinga, né? Então, assim, a atuação do Pitinga. Então, eu acho assim, que essas questões agora, né, quando se trata realmente, né, na questão de levantar a motivação das empresas na atuação, né, que devem ser vistas
né, de forma nova e tomar as posições. Inclusive, não quero dizer que se tenha que brigar com esses funcionários, e muitos deles estão por fora dessa história toda, né? Inclusive, para mim mesmo apareceram novidades já, como, por exemplo, vocês falaram, até agora acho que o Rodolfo falou, né, do caso da Aracruz celulose, né? Eu levantei lá em meados dos anos 70, entrei na questão, visitei os Tupiniquim, né? E vi que foram roubados por volta de 1930, 30 a 40, da sua única terra, que era a terra mais antiga demarcada do Brasil, já por um tal de Dom João III, IV, né, lá em Portugal, por volta de 1610. Né? E, então, de repente, está na mão de uma empresa. Né? E como isso aconteceu, então, eu acho que esse processo, resumindo o que eu queria dizer, né, acho assim, que é fundamental, né? Que tenha, e me alegro, né? Fico emocionado e que realmente eu acho que a partir dali pode ocorrer uma nova perspectiva e não me sinto assim totalmente, né, frustrado, né, com essa minha perspectiva dos 61 anos de indigenismo sempre ainda impedido durante praticamente todo esse período, né, impedido porque eu acho assim que uma das coisas que eu sempre sinto também terminando a minha fala, eu quero terminar essa fala com isso, né? Foi na hora em que a gente foi retirado compulsoriamente da FUNAI do processo de alfabetização na aldeia Yauará, no sul de Roraima, dos Waimiri-Atuari, o Tuxau, assentado na soleira da porta da FUNAI, Tristônio só me disse o seguinte: Egídio, você, Doroti, Cine, fraco igual nós, né? E fraco, quer dizer, eu acho que essa é a perspectiva, né, que realmente me parece que nessa situação que está o Brasil desde 1500, a gente realmente pode colaborar profundamente com esses povos, né, que até hoje não existem ou não devem existir, né, como para um governo oficial, devem ser integrados, como é a política oficial até hoje. O que não significa a integração nacional, significa a sua extinção como povo. É isso aí. Obrigado.